Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa unidade 2, falando de perfis, e nós vamos estudar o segundo método para análise de perfis, certo? O método dos painéis é o método mais utilizado atualmente para fazer esse tipo de estudo, tipo de análise, né, dentro da aerodinâmica subsônica. Existem diversos softwares que já aplicam essa técnica, né, um extremamente famoso, que é o X-Force. E existem diversas formas de você aplicar método dos painéis, que é o que a gente vai ver aqui para frente. O nosso foco vai ser um método precursor dessa história toda de método dos painéis, que é chamado de método de Hess-Smith. São os dois autores, certo? E a gente vai dar início agora em cima dos conceitos dos métodos painéis para vocês entenderem, tá? O método dos painéis tem como vantagem sobre o método da teoria dos perfis finos, né? E também do método do mapeamento conforme, porque ele considera a espessura, ele é acoplável com soluções de camada limite, você consegue extrair a distribuição de pressão e não o diferencial de pressão, que é o que se consegue na teoria dos perfis finos. Você consegue fazer uma análise multi-elemento, né? Ou seja, você pode ter duas asas, você pode ter, desculpa, dois perfis, ou um perfil e um flap, um perfil, um flap e um slat, né? Você consegue fazer tudo isso utilizando o método dos painéis. Você também, com esse método, garante uma condição de contorno que não é garantida por nenhum dos outros métodos, que é a condição de tangência do fluido, né? Então, a condição de contorno, a condição de tangência do fluido na superfície, ela não é abordada em nenhum dos outros métodos, né? Aquela história da linha de corrente, transformar a minha linha média numa linha de corrente, é uma forma de você lidar com a tangência do fluido, mas ela não entra na conta, você não resolve o sistema para que essa condição de contorno seja resolvida. Ela é resolvida por inferência. E, e também o método dos painéis é extensível 3D. Você pode pegar a mesma solução e acrescentar a terceira dimensão e resolver asas, né? Então isso a gente vai ver. O conceito é simples. Da mesma forma da teoria dos perfis finos, onde a gente tinha sobre a linha média diversos vórtices, né? Em cada uma linha de vórtices, uma linha contínua, né? Que é uma distribuição contínua de vórtices. A gente agora também tem uma distribuição de singularidades, só que agora ao invés de ser sobre a linha média, é sobre o extradorso e o intradorso do perfil. O método que nós vamos estudar, ele considera que em cada um desses painéis eu tenho no centro uma fonte, tá? A fonte é uma forma de você gerar formas aerodinâmicas, certo? Dentro do escoamento potencial. Mas é mais ou menos o seguinte: nós vamos pegar toda essa linha do extradorso e do intradorso e vamos transformar em linhas retas, em painéis, certo? Essas linhas retas vão representar o perfil. Nessa figura, essa discretização está pobre para que a gente possa enxergar o painel. Mas, na verdade, você coloca muito mais painéis para que você aproxime muito bem essa linha, certo? Para aproximar bem essa linha. Existe um outro problema quando você tem uma discretização mal feita, que é um negócio chamado vazamento, ou seja, você vai ter mais painéis, o comprimento, o somatório do comprimento de painéis vai dar maior ou muito menor do que o dessa linha. Ele fica incompatível com o que você está fazendo, tá? Mas essa questão de discretização vai ser trabalhada depois. Então, para cada um desses painéis, nós vamos colocar uma fonte. Essa fonte, cada painel vai ter uma fonte com intensidade diferente que vai garantir a forma desse perfil. E no perfil inteiro nós vamos adicionar um vórtice, que é para dar a sustentação, tá? A influência a influência das singularidades colocadas sobre esse perfil
em um ponto P qualquer vai ser quantificada, e aí esse ponto P vai ser então posicionado, como ele é um ponto P qualquer, a gente vai posicionar ele em cada painel. Então a gente vai ver, na verdade, a influência de cada painel sobre cada painel, certo? A velocidade no painel 2 é aquilo que acontece no painel 2 mais a influência de todos os outros painéis sobre o painel 2, tá? Bom, quando eu coloco aqui é uma fonte. Quando eu coloco uma fonte em um escoamento livre, a fonte forma essa geometria aqui, ó, certo? Isso aqui são as linhas de corrente de uma fonte imersa em um escoamento livre. Não fiz nada, isso aqui não é um desenho, certo? Eu adicionei uma fonte aqui e adicionei um escoamento livre, montei aquela equação que a gente vem aprendendo como é que faz. E aí, se a gente traçar as linhas de corrente, vai aparecer essa forma. Ou seja, isso aqui é muito parecido com o bordo de ataque de um perfil simétrico, verdade? Então, se eu colocar uma fonte aqui, outra fonte aqui, vai ficar variando a intensidade, eu consigo desenhar a forma que eu quiser, né? Dessas formas comuns aerodinâmicas. Então, é isso que a gente vai fazer, é isso que o Guy e Smith pensaram na hora de montar esse método, certo? Esse é o campo de velocidade de uma fonte imersa em escoamento livre. Não, isso foi resolvido matematicamente, não há desenho aqui, certo? Então, eu substituí aquilo ali pelo meu perfil já apresentado para vocês e distribuir várias fontes, eu consigo montar essa forma aqui. Essa fonte aqui vai desenhar o meu nariz. Eu coloco uma segunda fonte, uma terceira, uma quarta aqui, até que eu consigo montar a geometria toda. Né? Adiciono o meu vórtice e aí eu vou ter que aquele campo potencial da figura anterior, ele era simplesmente uma única fonte e um escoamento livre. Para esse perfil aqui todo composto, eu vou ter o escoamento livre, mais esse vórtice em vermelho, mais as fontes, certo? Eu vou ter uma fonte para cada painel e um vórtice só para todo o perfil, tá? Vamos agora então começar a quantificar tudo isso, certo? Eu tenho agora um perfil. E para cada perfil e vários painéis. Para cada painel eu vou ter um, um potencial da minha fonte, né? Então eu vou ter FI, sendo I a identidade do painel, né? Então o meu painel I vai ter uma fonte I, né? Se vocês lembram, Q sobre 2π ln de R é a intensidade da fonte. E eu vou ter um vórtice para o painel todo. Vejam que não tem I aqui, né? É só φV, não tem I, né? Então, como eu falei, eu tenho agora a minha velocidade, né? O meu potencial é o potencial da minha velocidade, mas o somatório de tudo que está acontecendo para cada painel, a influência de todas as fontes e do vórtice para todos os painéis, certo? Aqui eu estou garantindo o meu escoamento tangente e a minha condição de cuta. Agora vamos ver como é que a gente sabe que está garantindo tudo isso. O meu escoamento tangente é garantido pelas minhas fontes, certo? É com ela que eu vou dar a forma do meu perfil. Esse escoamento tangente vai desenhar o extradorso e o intradorso. Então, são as fontes que dão forma. E são as fontes que vão garantir o meu escoamento tangente, certo? O meu escoamento tangente ele pode ser garantido com isso aqui, ó, certo? Com essa equação. E essa equação é representada por essas outras três equações, os meus coeficientes de influência A e o meu B.
Agora é o seguinte, eu quero que vocês pensem o seguinte, existe todo um desenvolvimento matemático para chegar até aqui. Por exemplo, θ, beta, r, tudo isso aqui foi calculado previamente, eu não coloquei nos slides, certo? Porque eu quero que vocês busquem, eu vou indicar um livro, eu quero que vocês busquem esse desenvolvimento matemático. Dado que a gente tem muito pouco tempo nessa disciplina de pandemia, eu não vou aprofundar o desenvolvimento matemático de nada. Já que a disciplina é aerodinâmica aplicada, né, eu quero focar na aplicação. Essa é a nossa última aula de perfis que vai tratar de teoria, de modelagem, esse tipo de coisa. A próxima nós vamos trabalhar com aplicação para análise e projeto, certo? Então, quem tiver mais interesse, busca, né, lá nos livros esse desenvolvimento matemático do modelo de Smith. E quem tiver mais interesse ainda, procure a gente lá no laboratório para a gente fazer alguma coisa, tá? A condição de Coulter, que vocês vão lembrar, né, que é aquela história de que o fluido sai suavemente do bode de fuga, o fluido coalesce, coalesce no bode de fuga, né, é garantida pela condição de Coulter. Quando eu mostrar a matriz que esses modelos geraram, vai ficar bem mais fácil da gente enxergar tudo, tá? Olha só. Isso aqui é o que a gente vai montar para resolver o problema de Smith. Agora, vamos pensar o tanto de que isso é simplificado. Não é? A gente pegou todo o problema de mecânica dos fluidos de um perfil, tirou a viscosidade, a gente transformou a equação de Stokes na equação de Euler. Né? Aí a gente inclui aquela história. Se não há perdas, ou seja, se é um campo conservativo, a gente pode chamar de campo potencial, e se ele é o potencial, se existe um potencial de velocidade. Então, as derivadas desse campo potencial vão ser as componentes da velocidade nas suas devidas direções, certo? E aí, com essa condição, eu consigo montar a minha equação de Laplace. A equação de Laplace é uma equação linear, então eu posso sair combinando soluções já conhecidas e montar a equação que representa o meu problema. E aí vem Hess-Smith e monta uma equação que representa o problema da aerodinâmica de um aerofólio, que, depois de montado, resume-se a um sistema de equações simples, não é isso? É um sistema totalmente determinado. Eu tenho um número de variáveis igual ao número de equações, ou seja, isso é um sistema de equações representado dessa forma matricial porque é um sistema muito grande. Ninguém vai resolver isso aqui que não seja por matriz. Ninguém vai abrir, resolver por eliminação, por nada disso. Né? Vamos resolver isso de forma matricial. Mas é simplesmente isso. Olha que maravilha é a solução do método dos painéis. Beleza, as equações de A1 até a N1, N1, a gente acabou de ver. As equações estão prontas. É pegar aquelas equações, calcular cada coeficiente de influência, não é isso? Seno de θ1 e alfa também foram calculados, então a gente tem tudo essas informações. A gente só faz resolver esses sistemas para encontrar a intensidade de todas as fontes e a circulação tendo né, do vórtice, tendo a intensidade do vórtice, a circulação, a gente consegue calcular tudo. É muito bom, muito prático e absurdamente preciso. Se a gente prestar atenção, esse A1N mais 1, ANN mais 1 e essa linha todinha de aqui de baixo, elas estão diretamente ligadas com esse gama aqui que tem a ver com o vórtice, não é isso? Olha só. A gente sabe que é linha vezes coluna, não é isso? Então, eu vou pegar essa linha e vou multiplicar por essa coluna. Então, toda essa linha aqui, última linha, vai ser multiplicada só por esse gama. Né? E essa última linha inteira, né, essa parte aqui dessa última linha inteira, ela representa os últimos dois painéis, né, que aí vai entrar na condição de Coulter. E eu tenho que trabalhar a intensidade das minhas fontes para que elas me deem
um bordo de fuga cúspide e coerente. Não é isso? Então, tudo isso aqui tem a ver com a condição de cuta. Tudo isso aqui tem a ver com a condição de tangência, certo? E vejam, eu só tenho um único gama que vai aparecer nesse sistema inteiro, porque eu só tenho um vórtice que representa a minha circulação, que representa a circulação do perfil aerodinâmico. Né? E aqui eu tenho, por fim, a geometria do primeiro, que é esse painel aqui, e do último painel, formando o meu bordo de fuga. Toda vez que eu for aplicar o método de Smith, eu tenho que lembrar que a numeração dos meus painéis é assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim, nesse sentido, certo? No sentido horário. Por que que isso é tão relevante? Porque esse é o sentido do vórtice. Se eu adotar isso para o lado contrário, eu vou ter uma downforce. Se eu tiver nesse sentido, eu vou ter uma sustentação, certo? Então, eu tenho que respeitar esse sentido de orientação dos painéis. Isso aqui é uma solução que eu implementei em Python do método de Smith. Olha só, ele está me dando aqui ó, a pressão no intradorso e a pressão no extradorso. Se a gente prestar atenção, esse eixo está invertido, é assim que se representa costumeiramente. Certo? Ou seja, o meu extradorso está mais negativo do que o meu intradorso, fazendo com que a força seja gerada para cima, uma sustentação. Por que o perfil não está inclinado, professor? Porque também outra prática que se tem nesse tipo de solução é de você inclinar o escoamento e não inclinar o perfil, porque é muito mais fácil. Se você quiser inclinar todo esse perfil, você tem que botar uma matriz de rotação na sua conta para poder girar tudo isso aqui. Se você inclinar só o escoamento, é simplesmente você achar a componente da velocidade. É muito mais simples. A conta é muito menor. O esforço computacional também diminui. Então você trabalha inclinando o escoamento, certo? Mas olha só, essa descrição aqui, discretização, é cossenoide, ou seja, eu vou ter mais painéis aqui na ponta, menos painéis aqui no meio e mais painéis aqui no final. Ou seja, é isso aqui, né? Eu faço isso. Eu tenho mais painéis na ponta, menos painéis no meio e mais painéis na, na ponta, certo? Se eu fosse uma distribuição senoide, eu teria menos painéis na ponta, mais painéis no meio e menos painéis aqui, certo? Então nós temos um cossenoide, porque o fim e o começo são as partes que precisam de mais detalhe. Então, bordo de ataque, bordo de fuga são as partes onde precisa de mais detalhe. A distribuição de pressão é ótima, né? Porque para cada ângulo de ataque eu vou ter uma distribuição de pressão diferente. E isso aqui, ainda que a gente não use essas curvas para extrair a força, por exemplo, né? Ah, o meu CL, eu já tenho minha curva de CL. Para que eu quero minha curva de distribuição de pressão? Por vários motivos, para eu saber como é que está, se eu estou perto, se eu estou tendo compressibilidade, se eu tenho algum tipo de deficiência, né? Se eu tenho algum tipo de deformidade na minha distribuição de pressão, que entrega que meu perfil precisa de alguma alteração geométrica, um monte de outras coisas. Inclusive, é a partir desse diagrama que a gente consegue extrair as outras curvas, como a curva de sustentação. Certo? Se você tem uma balança que mede sustentação e arrasto num túnel de vento, ótimo, mas boa parte dos túneis de vento só vieram a ter essas curvas, essas balanças para criar essas curvas, bem depois do surgimento dos próprios túneis, sabe? Tipo 40 anos depois. Então, normalmente se fazia um monte de furinho no perfil, passava-se um monte de mangueira por ele, e aí extraía-se essa curva, e daí sim, achava-se por integração a sustentação e o arrasto. Agora, essa minha solução ela é totalmente invícida. Essa minha distribuição de pressão é muito próxima da distribuição real, mas ela representa uma solução invista, ela tem uma aproximação de invista, certo? Ela não é exata, ela é bem próxima. Se a gente acoplar a camada limite,
Olha só, isso aqui é a solução em vista, aquela última solução que eu apresentei para vocês, certo? Essa linha cheia. Não só essa linha cheia, como essa linha tracejada também. A tracejada está representando o extradoce e a outra o intradoce. Quer dizer, o contrário, né? Essa daqui está representando o intradoce e a linha cheia o extradoce. Quando eu acoplo camada limite, olha só, essa linha pontilhada, traço ponto, representa o acoplamento com camada limite. E esses pontinhos representam o experimento. Olha o nível de precisão. É muito em cima, é muito próximo mesmo. Um erro abaixo de 5%. É uma das, como eu já disse, uma das teorias mais bem sucedidas da ciência. E existem duas formas de você aplicar. Você faz uma única conta, você resolve o campo de pressão, você resolve a camada limite e tem a resposta, já é um enorme ganho. Ou você faz uma aplicação recursiva, que é o seguinte: você calcula o diagrama de pressão, aí ele vai calcular a camada limite. Com essa camada limite, ele vai checar a condição de não deslizamento. Se por essa conta ele mostrar que ainda tem velocidade, então significa que a espessura da camada limite está errada. E aí ele corrige essa espessura da camada limite, mudando a geometria do perfil. É como se ele aumentasse o tamanho do perfil um pouquinho. Aí ele passa essa informação para o campo potencial e você resolve o campo potencial de novo. Aí ele vai lhe dar a informação da pressão na camada limite. E aí vai até a camada limite mostrar que a condição de não deslizamento foi obedecida. E aí, na verdade, a última iteração vai calcular esse perfil traço-ponto aqui, ó, tracejado, quer dizer. Esse é o perfil original e esse é o perfil tracejado. Esse perfil tracejado, ele representa a camada limite. Se vocês lembrarem, a gente diz que no escoamento potencial, na solução da aerodinâmica, o escoamento potencial resolve tudo que está fora da camada limite, né? Então, a gente inicialmente calcula o perfil, mas está errado, ele deveria calcular fora da camada limite. Não é isso que esse método faz. Ó. E isso é a camada limite. Agora você calcula aí fora e me dê a informação que eu calculo dentro até o perfil. E aí você chega no resultado como esse. Olha, é muito bonito de ver uma solução dessa, é muito em cima, né? E eu vou passar uma tarefinha para vocês entenderem melhor isso, tá? Outra coisa, quem quiser estudar um pouquinho também de camada limite, pode dar uma lida, até no Wikipedia em inglês tem uma explicação simplificada muito boa sobre a camada limite para início, né, para você dar o ponto de partida. Existem livros excelentes, como o livro de camada limite do Schlichten, muito bom. E se quiserem se aprofundar mais ainda, de novo, procure a gente lá no laboratório, tá? Eu queria que vocês levantassem informações sobre qual a aplicabilidade desse tipo de abordagem, quem usa esse tipo de solução e se CFD é melhor que métodos painéis. Como referência, eu quero que vocês dêem uma olhada no software Xfoil. É um software muito bom. Hoje em dia é o que se tem de melhor, né? Na verdade, ele é a melhor base, mas existem pelo menos duas versões do Xfoil, vamos chamar assim, que eu conheço, que são melhores do que ele, né? O Rfoil, que ele pegou o Xfoil e aplicou umas correções, porque o Xfoil tem um código aberto, ele é escrito em Fortran e ele tem código aberto. Então, o Rfoil foi corrigido, pegaram o Xfoil, corrigiram algumas coisas nele, uns coeficientes lá, e ele melhorou significativamente. Ele é muito bom na previsão de arrasto, mas muito bom mesmo. Mas o Xfoil é o nosso software de referência, certo? É o que mais se usa para a dinâmica subsônica e já tem muita coisa feita nele, com muita solução já validada, né? A gente tem alguns projetos para tentar encontrar um solucionador melhor do que o Xfoil, mas realmente é muito difícil de bater, ele é muito bem feito, tá? Foi feito e é mantido pelo MIT, pelo professor Mark Drella, que é hoje uma das maiores referências na área de aerodinâmica computacional.
Então, pessoal, ficamos assim hoje. Próxima aula a gente vai tratar da aplicação do método dos painéis e vamos trabalhar com um projeto de perfil, tá? E eu vou modificar uma abordagem porque eu vou colocar já a prova com uma data bem extensa para que vocês irem resolvendo com calma e com mais tempo. Vocês podem resolver à medida que forem aprendendo aqui, vocês podem resolver, tá? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.